Então é isso. Esse aqui é o CIEP, Centro Integrado de Educação Popular, criado na década de 80 ou de 90, pelo então governador Leonel Brizola. Hoje está aqui completamente abandonado e sendo ocupado por pessoas, moradores de rua e usuários de drogas. Esse CIEP fica aqui ao lado do Detran. De um lado o CIEP, do outro o Detran. São Gonçalo Neves. Bom dia. Quer dar uma palavrinha aqui para o nosso... TV comunitária? A TV comunitária? É. Mas aí depois você, se eu falar demais, você corta. Eu corto. Então pode falar demais aí. Não. Ele já está nessa atividade há muito tempo, que eu conheço ele de outros carnavais. E eu vejo que ele é um guerreiro mesmo. Pô, pelo menos o pessoal... Fica do lado dele ali. Coitado. Ela é a presidente, o senhor é uma tarefa... Não, muito eu importante. sou tesoureiro. É tesoureiro. Mas na verdade nós somos um coletivo horizontal aqui. A gente não tem essa figura de todo mundo aqui. Exatamente, a gente precisa estar unido para essa luta comunitária que realmente é tarefa inglória mesmo, né? Mas a gente tem que estar firme, né? Você naturalmente você vai passar esse filme por aí em algum Vou passar. momento. Nós estamos aqui na nossa associação de moradores. Ela tem 34 anos. Eu não estou há 34 anos aqui. Mas eu acredito que uns 20 e poucos eu estou aqui. A Associação de Moradores de Neves, ela tem uma característica um pouco diferente das outras. Aqui vários companheiros nossos são filiados a partidos, mas não permitimos que nenhum partido sobreponha aqui, né? Eu me lembro no tempo do nosso falecido presidente Wilson Marques, não sei se você chegou a conhecer, foi feita uma visita aqui em Neves. Naquela época vinha o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E o nosso presidente, ele era do partido do senhor Lula. E ele, não, eu vou distribuir uma porção de bandeiras aqui em Neves. Aí eu disse a ele que, ó, você vai ter uma despesa grande, porque eu sou do PDT, eu vou querer distribuir muitas bandeiras do meu partido, assim como fulano. Então a gente aqui nunca, apesar de sermos de denominações diferentes, mais ou menos com a mesma linha, nós temos, como é que se diz, resistido a isso. Nós temos vários candidatos ocasionais, aos anos que acontece, que eles vêm aqui querendo fazer doações, mas as doações de político a gente sabe como é que são. Elas parecem que são doações, mas na verdade elas são contratos. Ele doa, mas depois ele quer receber alguma coisa. E aí nós temos explicado aos companheiros, vários que têm vindo aqui, qual é a nossa linha, qual é o nosso trabalho. Nós aqui fazemos parte também da federação, da Unibais, aqui do São Gonçalo, e onde nós temos muitas associações de moradores, mas nem todas com o mesmo pensamento nosso, né? O nosso é servir a população, orientar as pessoas e tudo mais. Nós só lamentamos que os próprios moradores daqui, eles às vezes não reconhecem a nossa associação como a entidade deles. Eles confundem a associação de moradores com o governo. Nós aqui trabalhamos por voluntariado, né? Muitas vezes a gente tem até despesas aqui. E, apesar de sermos sócios, contribuímos essas coisas todas. E às vezes os moradores não reconhecem isso sem nunca ter vindo aqui. Isso é um lamento que eu faço, que eu acho que antes de se criticar alguma coisa, a gente tem que se aproximar e conhecer um pouco.
Não que a associação seja uma maravilha, que não é. As pessoas, elas confundem a associação de moradores com outros tipos de associação que existe em São Gonçalo, ligados a políticos. E a nossa não é ligada a políticos. Nós somos ligados à comunidade. E lamentamos que alguns dos nossos moradores, antes de fazer as críticas, eles deviam nos visitar, saber das dificuldades que nós temos. O senhor imagina que a nossa associação tem uma mensalidade de R$3, o que é muito difícil. Em tempos atrás, antes da existência do Detran, aqui nós tínhamos um campo de futebol que era, como é que se diz, que era... Vinado. Que era, como é que se diz, ligado à associação. E aí tinha jogos, tinha coisas e a gente angariava alguns fundos. Depois que veio o Detran, nós não mais podemos contar com isso. Então a gente conta com os sócios, às vezes com algum benemérito que aparece, sempre com a ideia de não trocar. A gente aqui não troca nada com político. Se ele quiser fazer doações, ele vai fazer. Nós não vamos transformar isso aqui num comitê eleitoral. Isso aqui não é comitê eleitoral. O seu Breno está falando aqui da associação que funciona nesse galpão aqui. Aqui em frente ao lado do Brizolão e do CIEP que está sendo desocupado nesse momento. E ao lado também aqui do Detran, em frente ao final do Detran aqui, está entre dois espaços, né, de educação. E é essa a função, né, social da associação. Não só essa, como outras. Como todas aquelas que servem aos moradores, né? E então eu queria aproveitar essa possibilidade dessa entrevista para que os moradores de Neves viessem nos visitar antes de fazer críticas. Então, hoje nós temos esse projeto, um projeto como é que se diz? Recuperação de pessoas que usam álcool e droga. É uma comunidade viva, né? Comunidade viva. Nós temos esse projeto que visa não, como é que eu vou dizer, não tratá-los com violência, mas tratá-los com outro sentido, né? Sentido de tentar recolhê-los às suas casas, arranjar serviços, empregos. Nós temos até algumas ligações aqui que vão possibilitar isso. E a gente tem conseguido, às vezes, até fazer com que alguns desses rapazes, dessas moças, voltem para suas casas. E esse projeto, que é um projeto da Fiocruz, em parceria com a Associação de Moradores, com essa escola aqui do Federal, né? Então a gente tem essa parceria, temos outros parceiros, temos ecobarreiras, algumas coisas, e até também a parte de horta comunitária, alguma coisa dessas atividades que poderão atrair os nossos, não só aquelas pessoas que estão nesse projeto, mas também atrair moradores de Neves, que queiram também aprender a plantar, fazer horta comunitária, que é uma coisa que inclusive eu tenho na minha casa. Eu tenho uma horta no meu terreno, onde eu possuo algumas hortaliças, algumas coisas que servem à minha família, assim como todos poderiam também fazer aqui em Neves. Fazer em seus quintais, em seus espaços, plantar, como é que se diz? Plantar legumes e outras coisas que poderiam servi-los, né? Então a gente tem essas ideias e a gente espera que o morador de São Gonçalo também e o de Neves, que a gente aqui também está ligado às outras associações de moradores de São Gonçalo, que eles venham até aqui
venham nos conhecer, porque eles têm uma noção muito errada do que é uma associação. Eles acham que a associação é como se fosse um comitê de um político. Porque muitos políticos usaram muitas associações, né? Usam para depois destruir. Exatamente. Então, na verdade, nós aqui nós não somos bancados por ninguém, nós somos bancados pela própria população. Pela população, pelos nossos sócios, e eventualmente um ou outro sócio faz uma doação mais expressiva para fazer manutenção da própria associação. É isso. Então, o morador, ele nos vê como se nós fôssemos uma prefeitura. Nós não recebemos IPTU nem impostos da prefeitura, nós não recebemos. Quem pode fazer obras e serviços é a prefeitura, que recolhe impostos, recebe verbas do Estado, do governo federal. Ela pode fazer isso, mas nós não podemos. Mas nós servimos aqui de muita coisa. Nós, por exemplo, fazemos aqui declarações de moradores, porque muitos dos nossos moradores que moram em casas que não lhes pertencem, e às vezes quando eles vão precisar de uma documentação, os órgãos pedem que ele tenha uma declaração, e nós fazemos essa declaração graciosa. É uma prestação de serviço gratuito. Para os moradores. Assim como podemos vir a trabalhar também na parte de direito. Nós temos uma advogada que em algum tempo ela vai nos prestar algum serviço comunitário. Então, e fora as questões da prefeitura, nós mandamos ofício para a prefeitura, para o Estado e para o governo federal. E os nossos companheiros também participam dos conselhos municipais, já participando do Conselho Municipal de Saúde, de Assistência Social, de Meio Ambiente. Então sempre alguns dos nossos sócios participam desses conselhos. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para passar aos moradores de Neves que se eles nos procurar com mais a miúde e procurar viver também um pouco dos nossos problemas, que também são os deles, eles vão verificar que eles poderão participar, inclusive, dos conselhos municipais, como nós participamos, e muitos dos nossos companheiros já participaram desses conselhos. Então, o morador, ele precisa saber disso, que ele tem aqui uma fonte, que a gente manda ofício para o município, para o Estado e para o governo federal. Nós somos reconhecidos. E isso pode ajudar. É claro que a gente espera fazer um trabalho coletivo, não para um determinado cidadão, para uma determinada pessoa. Eles que procurem a força deles, vamos dizer, um comércio, ele tem condições de financiar seus interesses. Né? Então a gente pode fazer isso, Se eles soubessem, os nossos moradores soubessem como é que diz? As capacidades, até onde a gente pode chegar, eles talvez tivessem um apoio melhor.